Agora é a hora boa. Vamos ver como medir a produtividade, os resultados, as entregas, os produtos. Aqui a ideia é apresentar uma forma de criar metas e métricas. Não é a única forma e nem tem a pretensão de ser a melhor, mas apenas uma maneira que sirva tanto para atividades típicas quanto para atividades não tão típicas assim, que requerem uma adaptação. Mas acima de tudo para atividades que produzem resultados. Bom, como nós estamos tratando no nosso curso e trazendo duas realidades de atividades, a atividade de elaboração de minutas em gabinete, representando uma atividade típica para o teletrabalho, e também a atividade de coordenação de curso de capacitação, para demonstrar um exemplo de uma atividade que não é tão típica assim, é importante neste momento apresentar algumas diferenciações que ajudarão nessa interpretação e na aplicação no momento de criar a metrificação. Estou falando da diferenciação entre indicadores, métricas e metas, ok? Quando falamos de indicadores, estamos falando de algo que indica, é claro, mas eles podem indicar o esforço praticado ou podem indicar o resultado. Ou seja, podem ser indicadores que demonstram o esforço realizado ou podem ser indicadores que demonstrem o resultado alcançado. Agora, quando falamos de métricas, estamos falando de unidade de medida. Qual a medida utilizada para medir aquele trabalho? Por exemplo, pode ser em metros, litros, porcentagem, unidades, isso são unidades de medida. Mas dependendo da métrica utilizada, pode servir tanto para medir volume quanto para medir eficiência. Ou seja, pode-se adotar uma unidade de medida que sirva de métrica de volume, para medir o volume de trabalho realizado, quanto pode ser uma unidade de medida que sirva de métrica de eficiência, para medir o resultado, a eficiência daquele resultado alcançado, ok? E as metas seriam quanto atingir, o valor desejado, o alvo, o objetivo quantificado, medido pela métrica adotada, que vai gerar um indicador que demonstrará se atingiu o planejado ou não. Por fim, vamos diferenciar também os tipos de trabalho por resultados. Podemos falar de trabalhos por processos ou trabalhos por projetos. Ou seja, trabalhos por processo são aqueles que são rotineiros, repetitivos, que não têm um fim bem determinado para a atividade. Aquele processo de trabalho que não se acaba. Termina um, começa outro, termina um, começa outro, termina um, começa outro. É um processo contínuo de trabalho. Já trabalhos por projetos é diferente. Há um início, meio e fim bem determinados. Ou seja, aquele trabalho é feito enquanto ele existe. Quando terminar o projeto, o trabalho acabou. Não é contínuo, do tipo, para sempre eu vou ficar fazendo esse projeto. Não, não é assim que funciona o projeto, ok? E por que essas diferenciações? Nas nossas atividades, podemos ter tipos de trabalho por processo, que se encaixam mais na realidade de atividades repetitivas, como elaboração de minutas de gabinetes. Ou seja, não acaba nunca a atividade. Quando termina um processo, pega outro processo, termina um, pega outro processo, não tem fim. Quando tiver processo, a atividade é essa, repetitiva. E nesse sentido, a quantidade de minutas elaboradas representa o volume do trabalho do servidor, o quanto ele trabalhou. Já que volume de trabalho é medido pela quantidade de minutas produzidas. Ou seja, quanto mais minutas produzidas, mais volume de trabalho ele teve. E continuando esse raciocínio, cada minuta produzida representa necessariamente um esforço do servidor para entregar aquele resultado. O esforço para produzir uma minuta produz um resultado. Então, metrificar o volume de trabalho nesse caso significa que terá um indicador de esforço, pois para cada esforço empreendido representa um volume de minuta produzida. Ficou claro? Agora veja a diferença. Para o caso, por exemplo, da atividade de coordenação de cursos de capacitação. Como já vimos, são feitas várias coisas, várias atividades, são feitos vários esforços de trabalho para produzir um resultado final, o evento do curso concluído, bem sucedido. E o evento do curso não é contínuo, um dia ele acaba. Isso significa que se trata de um projeto. Tem início e fim bem determinados. E são realizadas várias ações e atividades para alcançar o resultado final. Ou seja, é um tipo de trabalho por projetos. O que se deseja como resultado é o curso realizado. Não importa a quantidade de esforço empreendido. Pode ter sido um volume de trabalho muito grande ou um volume de trabalho muito pequeno, tanto faz. O que importa é se o curso foi realizado com sucesso. Então, a quantidade de cursos realizados com sucesso demonstra o resultado daquela atividade e não necessariamente o esforço daquela atividade.
E pode acontecer de vários cursos terem iniciado e não terem terminado com sucesso, por diversos motivos. Ou seja, o objetivo, que era ter o curso realizado, não foi atingido. Ou seja, quantos cursos começaram e não tiveram sucesso e quantos tiveram sucesso? Assim, quando a gente começa a medir isso, a gente obtém uma métrica de eficiência, demonstrando o quão eficiente a atividade foi ao verificar os indicadores de resultado de um trabalho por projetos. Agora que você percebeu a diferença, vamos trazer para a nossa realidade de teletrabalho. Qual o indicador é mais adequado? Indicador de esforço ou indicador de resultado? Métricas de volume ou métrica de eficiência? Tipo de trabalho por processo ou tipo de trabalho por projeto? Imagina o seguinte, na atividade de coordenação de curso de capacitação, olha a situação. Foi dado um curso para um servidor em teletrabalho coordenar. O objetivo é que ele seja responsável por todas as ações e tarefas a serem realizadas para que aquele curso seja realizado com sucesso, podendo para isso atribuir e solicitar tarefas e ações de outras pessoas, de outras unidades, enfim, gerenciar o projeto do curso de capacitação. Como nós já vimos, algumas atividades ele próprio vai fazer, outras ele vai solicitar para alguém, ou outra unidade, tranquilo? Então tá. Agora imagina que ele fez toda a parte de instrução do curso. Fez o orçamento com as empresas, enviou e revisou a documentação da empresa contratada, providenciou o material e recursos para o dia do evento do curso. Mas aí, no dia do evento, o instrutor não foi, devido a um imprevisto. Pessoal, imprevistos acontecem. Mas qual o resultado foi produzido pelo teletrabalhador? Foi alcançado o objetivo final? A metrificação do trabalho dele é medido por cursos realizados com sucesso e não por cursos tentados, concorda? O foco está no fim e não no meio. Não se estava comprovando ou medindo as ações que o servidor teve que fazer, mas sim o resultado final. Se entregar o resultado final, então ok. Se não entregar o resultado final, nada feito. O projeto é um tipo de trabalho que só interessa o resultado final, o objetivo final, que é o escopo cumprido dentro do prazo, por aquele recurso humano, no caso, o teletrabalhador. Então o escopo pretendido não foi cumprido, o projeto fracassou. É triste dizer isso, mas o teletrabalhador não cumpriu a sua meta, que era a realização e conclusão do curso de capacitação bem-sucedido. Sendo assim, para fins de cumprimento da meta, o teletrabalhador não trabalhou. Porque o que comprova o resultado do trabalho dele era o resultado, que neste caso não foi alcançado. Eu sei o que você está pensando. Poxa, mas é injusto, tadinho do bichinho, trabalhou tanto o teletrabalhador, ralou um bocado, fez um monte de coisa, se esforçou um tantão e nada disso vai ser considerado. É esse exatamente o ponto. Para essa atividade de teletrabalho, a métrica era de eficiência e não a métrica de volume. Tanto que, enquanto estava acontecendo o projeto, a gente nem se preocupou se ele estava trabalhando muito ou pouco, desde que o curso fosse entregue. O problema acontece justamente quando as coisas não saem bem como planejado. Num caminho feliz, onde tudo dá certo, estava tudo bem, não precisava se preocupar com isso, mas a partir do momento em que algumas coisas saem do previsto idealizado, a gente tem que se preocupar. Mesmo porque a gente imaginou que realmente o servidor fez muita coisa, por mais que a gente não tenha se preocupado em arrumar maneiras de comprovar isso. Mas e se trabalhou pouco para obter o mesmo resultado? Ou seja, numa métrica puramente de eficiência, o gestor pode estar sobrecarregando ou subutilizando o esforço do servidor em teletrabalho, atribuindo muito mais ou muito menos demanda de trabalho do que ele seria capaz de realizar. E qualquer uma dessas duas situações é ruim, não é verdade? Bom, nesse momento, quando dá alguma coisa errada na obtenção da eficiência, principalmente se não foi causada diretamente pelo teletrabalhador, a tendência é começar a encontrar comprovações de que o teletrabalhador efetivamente trabalhou. E para comprovar isso, as pessoas começam a identificar provas, coisas para mostrar que o servidor efetivamente trabalhou, demonstração de produtos, entregas, para mostrar o esforço que a pessoa fez. Então a virada de chave começa aí. Intuitivamente começa a identificar produtos que indiquem que a pessoa realmente fez alguma coisa. Começa a obter então indicadores de volume, métricas de esforço e começa a transformação. Adapta-se um trabalho por projeto para um trabalho por processos, onde as várias ações, tarefas realizadas no projeto geram produtos mensurados objetivamente para comprovação do trabalho realizado. Então, para fins do teletrabalho, o resultado que vai passar a ser registrado é das ações dentro do projeto e não o resultado final do projeto. Depois dessa adaptação, pode até ser que o projeto de realização do curso fracasse,
não alcança o objetivo final, mas o teletrabalhador produziu resultados comprováveis para fins de cumprimento do seu expediente. Percebeu? Então, para fins do teletrabalho, o melhor é que se faça uma gestão orientada para resultados realizados pelo teletrabalhador. Ou seja, é melhor que se adapte para uma força de trabalho por processos, com métricas de volume, demonstrado por indicadores de esforço. Não estou querendo dizer que o projeto bem-sucedido não interessa mais, não é isso não, pelo amor de Deus. Esse é o foco da administração pública, empreender ações, atividades, tarefas, obter micro-resultados para atingir o objetivo final, o resultado final. E também não quero dizer que não seja possível realizar o teletrabalho no formato de projeto. Quero dizer que sim, é possível sim, mas envolve riscos maiores para fins de comprovação de resultados, pois o resultado não está exclusivamente vinculado ao esforço individual empreendido pelo teletrabalhador. Existem vários fatores, alheios à sua vontade ou controle, que podem influenciar no resultado do trabalho que ele deve realizar. Por que estabelecer metas? Porque é obrigatório como condição para a realização do teletrabalho. A resolução do TJ sobre o teletrabalho diz que a estipulação de metas de desempenho diárias, semanais ou mensais alinhadas ao planejamento estratégico do TJDFT é requisito para a implantação do teletrabalho nas unidades. E ainda diz que os gestores das unidades estabelecerão as metas e os prazos a serem alcançados, observados os parâmetros de razoabilidade, sempre que possível em consenso com os servidores. Além disso, a estipulação de metas é condição antes para uma orientação para resultados. Lembra? Já que é possível ter uma gestão orientada para resultados sem necessariamente ter que implantar o teletrabalho. Porém, se for implantar o teletrabalho, deve haver o estabelecimento de metas de resultados, certinho? Ok, mas quando é realizada a estipulação de metas, não se está estipulando apenas a quantidade. Mas quando a gente estabelece a meta, o que a gente está querendo, obviamente, é que se atinja a quantidade estabelecida com a qualidade satisfatória em determinado tempo. Ou seja, se estabelece o tripé da gestão para resultados, a relação entre quantidade, qualidade e tempo. Afinal, não basta fazer a quantidade estabelecida de qualquer jeito, mal feito, sem qualidade, concorda? Da mesma forma, não dá para estabelecer que determinada quantidade seja atingida no tempo que der, vai fazendo aí, não é verdade? Assim como não se pode caprichar demais na qualidade de tal forma que prejudique a entrega da quantidade dentro do prazo. Ou então estabelecer um prazo muito apertado que inviabilize a entrega da quantidade com qualidade. Ou seja, é importantíssimo ficar atento para a relação dos três critérios, qualidade, quantidade e tempo, no estabelecimento das metas, ok? Então vamos lá. Como criar a metrificação e estabelecer metas? Vou trazer e apresentar um esquema para ajudar na criação da metrificação, basicamente em 8 passos. São passos simples e eu vou mostrando como funciona, como pode ser feito. Combinado? Vou fazer de forma genérica para que você possa ver e adaptar para a sua realidade, ok? O importante é que você entenda a ideia de como é feito o processo de construção da metrificação e da meta. Muito bem, então vamos lá. Antes da gente começar a explicação dos 8 passos para a criação da metrificação, vou falar logo qual é o pulo do gato nessa situação. A verdade é que nem todos os produtos são iguais em termos de tempo de execução. No caso de elaboração de minuta, por exemplo, pode ter tipos de processo em que se demora mais para elaborar a minuta. Tem outros que podem ser rapidinho. Da mesma forma, podem ter outras unidades que têm tipos de produtos diferentes. Por exemplo, que nem no caso de coordenação de curso de capacitação. Tem vezes que fazer um curso com instrutoria interna, com um servidor ministrando, pode ser mais rápido do que fazer um curso com instrutoria externa, de uma empresa contratada. Agora imagina cobrar a mesma coisa, por exemplo, 10 minutos, independente do tipo de processo. Pode ser que a pessoa só receba os 10 de processos mais complexos, que demora mais. Parece injusto, né? Ou também pode ser que a pessoa só receba processos mais rápidos, então poderia deixar o servidor subutilizado. Além de ter algumas unidades em que os procedimentos, os produtos são totalmente diferentes. Por exemplo, na área administrativa do tribunal, tem áreas que fazem termo de referência e também projeto básico. É como comparar banana com maçã, não tem nada a ver. Então, aqui é que mora a grande sacada, que é transformar todos os produtos, procedimentos, resultados em uma mesma unidade de medida. E que medida é essa? A medida é pontos. Como é que é isso? É bem simples, é mais ou menos assim.
Processo fácil vai valer 1 ponto, processo difícil vai valer 2 pontos, por exemplo. Curso por instrutoria interna vale 1 ponto, curso por instrutoria externa vale 2 pontos. Termo de referência vale 1 ponto, projeto básico vale 3 pontos e por aí vai. Mas todos terão a mesma unidade de medida, de tal forma que a métrica utilizada seja pontos. Vamos medir tudo em pontos e, portanto, estabelecer metas em pontos. Então o servidor terá que produzir uma determinada quantidade de pontos. Vou mostrar no vídeo como fazer isso. É bem simples, você vai ver. Agora, uma outra coisa que precisamos definir a unidade de medida que será utilizada é com relação ao tempo. Para que possa ser passado para o servidor em teletrabalho vários tipos de procedimentos ou produtos diferentes, com a meta estabelecida em uma mesma unidade de medida, que é pontos, é importante que se cobre essa quantidade de pontos para ser feita dentro de determinado tempo. Que tempo é esse? Pode ser em dia, pode ser semana, 2 semanas, 15 dias, 1 mês. A dica aqui é estabelecer a menor unidade de medida para a conclusão do procedimento mais demorado. Vamos entender melhor. Vamos supor que tem um tipo de produto que é possível fazer uns 3 dele em um dia só. Então, a menor unidade de medida será o dia. Mas se tiver um outro tipo de procedimento mais demorado, que para fazer somente um leva mais de um dia, às vezes 3 dias ou mais, mas que seja possível fazer dentro da semana, por exemplo. Então, a menor unidade de medida para todos os procedimentos seria a semana. Tanto para aquele procedimento que dá para fazer 3 por dia, quanto para aquele que demora mais de um dia para fazer. Peguei o procedimento mais demorado, aquele que demora uns 3 dias para fazer, e depois vi qual é o menor tempo que dá para fazer ele, 1 semana, beleza? Ou seja, vamos supor que é a unidade de controle interno, em que ela pode fazer como produto parecer e também despacho. Sendo que despacho é rápido, dá para fazer uns 10 por dia, mas parecer já é mais demorado. Para fazer um, demora de 2 a 5 dias, por exemplo. Então, a unidade de medida para todos os procedimentos do controle interno seria a semana, ou seja, quantos despachos é possível realizar na semana e quantos pareceres é possível realizar na semana. Entendeu? Já entendemos que é importante estabelecer a mesma unidade de medida, tanto para os diversos tipos de produtos, procedimentos e entregas, por meio de pontos, quanto para o tempo, em dia, semana, quinzenalmente, por mês, certinho? Outra coisa que também é importante esclarecer é quanto aos tipos de procedimentos, produtos e entregas. O que vale a pena separar e com qual critério? Então vamos lá. Para ficar mais fácil de entender, é melhor a gente esclarecer o critério que deve ser usado para separar os tipos de procedimentos, produtos e entregas. E o critério é o tempo de execução. Ou seja, quais demoram mais e quais demoram menos. Separar quando perceber que determinado tipo de procedimento, produto, tem a característica de demorar mais ou demorar menos para ser feito. Não importa aqui o critério, nível de responsabilidade ou nível de conhecimento. Se o processo exige um grau de responsabilidade maior, se exige um grau de conhecimento menor, isso não interessa para a gente usar como critério de separação dos tipos de procedimentos para o teletrabalho. Porque a gente vai olhar o tempo de execução. Por exemplo, fazer uma minuta de decisão de um processo de alguém famoso exige um nível de responsabilidade muito grande, porque está todo mundo de olho. Mas o tempo de fazer uma minuta de decisão de um famoso e de alguém que não é famoso, para casos bem semelhantes, é praticamente a mesma. É praticamente o mesmo tempo de execução. Então, nesse caso, não precisa separar os tipos de procedimentos por nível de responsabilidade, já que o critério tempo é o que interessa aqui. E o tempo entre eles é praticamente o mesmo. Percebe? É que nem o caso daquela pessoa que é especialista em computador, que quando o computador de outra pessoa está quebrado, leva lá para ele arrumar. Aí o especialista resolve o problema somente apertando um parafuso, leva 5 segundos e ele cobra R$100. Aí o cliente reclama, poxa, mas R$100 para apertar um parafuso, gastou só 5 segundos para resolver e cobra R$100. Ele responde, não, apertar o parafuso, durante 5 segundos eu cobrei 1 centavo. Mas para diagnosticar o problema e saber exatamente como resolver, eu cobrei R$99,99. Trazendo para a nossa realidade de teletrabalho, nós queremos produzir resultados. Então imagina quantos computadores esse especialista seria capaz de arrumar. Porque a gente mediria o tempo de execução, percebe? Nesse caso, o nível de conhecimento exigido é muito grande, mas o tempo de execução é 5 segundos. Para o nosso caso, o teletrabalho, vai ser importante observar o tempo de execução, ok? Então a separação dos tipos de procedimentos, produtos e entregas será feita considerando o critério de tempo de execução, combinado?
E quando deve ser separado? Quando for viável essa separação. Ou seja, quando der, quando valer a pena, quando não for muito dispendioso, muito oneroso. Por exemplo, é viável separar os processos do gabinete do magistrado por classe processual? Lógico, se a elaboração de minuta por classe for mais rápida ou mais demorada, dependendo da classe do processo. Aí sim, é viável, se for viável separar, separa. Até que dá para separar por classe, certo? Mas vamos supor que uma das coisas que faz demorar mais ou demorar menos na análise do processo seja o tamanho da fonte do texto da petição do advogado. Ah não, nesse caso, por mais que isso realmente influencie no tempo de análise, não dá para ficar separando por esse parâmetro, o tamanho da fonte. Fica inviável, ok? Nesse caso, não se separa os tipos de procedimento. Ignora esse parâmetro e bola para frente, tá bom? Iguala tudo lá e vai. Vamos separar o que dá para separar. Então, tem que separar quando influencia no tempo de execução e desde que seja viável essa separação, ok? Agora nós temos uma outra questão. E nos casos de quem tem função comissionada? Bom, a ideia aqui é a seguinte. Se na atividade a atribuição de uma função comissionada, maior ou menor, influencia na quantidade de trabalho, então isso pode se refletir no teletrabalho também. Ou seja, se no caso da atividade que tem função maior também tem que produzir mais, isso apenas será refletido também lá no teletrabalho. Mas se a função não influenciar na carga de trabalho, então não precisa se preocupar com isso também no teletrabalho. Independente da função comissionada, nesse caso, todos terão a mesma cota ou a mesma meta. Tranquilo? Então tá. Viu como é? Bem simples, né? E a ideia é essa. Não precisa ser complexo para funcionar. Não é preciso escrever um artigo científico para estabelecer as metas. Nada disso. É prático, simples e eficiente. Vou fazer aqui agora usando um caso concreto, que é o de elaboração de minutas em gabinete, para você ver como seria essa metrificação. Pode ser? Mas lembrando, a ideia é você entender como esse processo de criação é feito para poder replicar na sua realidade. Vou fazer utilizando uma planilha de Excel, mas você pode fazer de outra forma, em outro local, até no papel. Não tem problema, porque estamos fazendo apenas a construção da metrificação e ainda não estamos fazendo a mensuração, o controle, o registro, o acompanhamento, ok? Estamos apenas definindo o quanto será cobrado de produtividade, de resultado, de entregas. Então vamos lá. Agora, é claro, vou fazer também um exemplo usando o posto de trabalho coordenação de curso de capacitação, que não é uma atividade tão típica assim. E vou fazer utilizando as principais atividades que geram resultados, para que você possa perceber no caso de diferentes produtos. Agora chegou a sua vez. Tenho certeza que já está craque em como criar a metrificação, não é verdade? Então vamos lá. Faça o processo de criação da metrificação, lembrando dos 8 passos. Lembrando que isso também é um processo de construção contínuo, ou seja, aos poucos a gente vai poder ir melhorando e deixando cada vez mais real e próximo do justo, do coerente, do razoável, do exigente. Eu mesmo já mudei diversas vezes a minha lista de produtos, já especifiquei mais alguns procedimentos, já mudei a quantidade estabelecida, já mudei os pesos, até a cota eu mudo. Então a ideia é essa, um processo de construção e melhoria.